3, 2, 1. Pode ir lá. Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos, Senhor. Que bom nós estarmos aí reunidos mais uma oportunidade para estudarmos a palavra de Deus. Hoje, precisamente nessa segunda-feira, né? Para os irmãos que vão acompanhar posteriormente esse estudo, Deus abençoe. Vamos começar fazendo uma oração ao Senhor. Amado e querido Deus, Senhor eterno, muito obrigado por esse momento, da qual nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para louvarmos ao Senhor e engrandecermos a Ti, Pai. Dirija ao nosso irmão Eliseu no estudo da palavra nesta noite, e o Senhor possa nos ajudar dia após dia, Pai, a aprender mais de Ti. Entregamos em Teus cuidados, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar aqui. Semana passada, né, a gente foi até o versículo de número 44, né, de Mateus 27, que diz que os salteadores também estavam ali zombando de Jesus, né, jogando as coisas na cara de Jesus. Então, nós vamos continuar a partir do 45. Apenas quero destacar algo aqui, fazendo uma retrospectiva, né? Jesus, ele é traído na noite anterior, e após ser traído, ele é zombado, ele batem em Jesus, levam Jesus até a casa de Anás, a casa de Caifás, ao Sinédrio, até Pilatos, e durante todo esse processo, Jesus apanha, tapam os olhos de Jesus, né? Jesus já havia, na noite anterior, suado sangue por conta da tensão que havia na cruz, né, a tensão que ele via, né, naquele momento ali que teria que passar, a oração que ele faz, e aí ele, tendo todo esse sofrimento, sendo esbofeteado, sendo açoitado mais tarde por Pilatos, sendo zombado ali com a coroa de espinhos na cabeça, com uma capa nas costas, enfim, todo esse sofrimento agora, Jesus ele chega até o momento em que está crucificado, e após ser crucificado, seus braços ali pregados, ele ainda tem que passar pela zombaria daqueles que passam meneando a cabeça e ainda dos ladrões que estão presos ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. Nesse momento, agora por volta de 9 horas, né, que é o horário em que Jesus ele é crucificado, 9 horas da manhã, né, ele passa por esse momento até o meio-dia. Ao meio-dia acontece algo sobrenatural. Os céus se enegrecem, né? O versículo de número 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona, né, ou seja, de meio-dia até as 3 horas da tarde, lembrando que os judeus, eles consideram o início do dia, né, às 6 horas da manhã, então, fazendo uma sominha simples aí, né, mais 6 horas mais 6, meio-dia. 6 horas mais 9, 3 horas da tarde, tá? Então, de meio-dia até as 3 horas, trevas, né? Como compositor, ele escreve, né? Quem sabe uma rebelião, ou quem sabe uma demonstração da própria natureza, né? Mostrando ali de que o autor dela estava sendo crucificado injustamente, né? No versículo de número 46, Jesus, Jesus, ele pronuncia 7 palavras, 7 frases, né? Melhor, 7 frases na cruz, né? Desde o Pai perdoa até porque eles não sabem o que fazem, e Deus, ele relata algumas dessas frases. A primeira frase que Mateus relata é Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E aí não dá para a gente deixar de ler o salmo que Jesus acaba de proferir ali, né?
que é o salmista, ele lá no Salmo 22, né, que são salmos, tanto o 22, quanto o 23, quanto o 24, se referindo a Jesus, né? Nós temos Davi aqui no Salmo 22, no verso 1, dizendo exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Nós temos a impressão que a gente tem ao ler o Salmo 22 é que Davi está ao lado da cruz. A maneira que Davi retrata a sua própria agonia, né, e que ele profetiza isso aqui, se ele estivesse ao lado da cruz, ele não teria escrito com tamanha maestria e com tamanha precisão, né? Os versículos, eles descrevem tudo aquilo que Jesus havia de passar, né? O versículo de número 12, muitos touros me cercaram, os fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. O verso 14, como água me derramarei, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Inclusive, esse versículo, nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Então, assim, Jesus, ele cita, né, esse salmo, ou melhor, né, posso até dizer que Davi, na verdade, cita Jesus no momento em que ele escreve o salmo de número 22. Isso milhares, né, de anos aí antes de Jesus ele ser preso e ser crucificado. No verso de número 47 surge outros personagens aqui. O texto diz que alguns dos que ali estavam, na hora que ele ouviram isso, né, por ele ter dito Eli lama sabachthani, eles acharam que ele estava clamando por Elias, né? Elias. E aí um deles foi correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pôs numa cana e dava-lhe de beber. Alguns historiadores, alguns estudiosos, né, eles tentam encaixar algo aqui em referente à cultura romana. Por quê? Os romanos, eles faziam uso de banheiro coletivo, ou seja, o banheiro romano, ele era, os homens, né, os soldados até, eles utilizavam-se de um banheiro coletivo, um sentava de frente para o outro, era costumeiro fazer isso, e ali eles faziam as suas necessidades. Por que eu estou citando isso? Alguns historiadores dizem que não tinha papel como tem hoje, né? Então, para se limpar, eles utilizavam esponjas. E para fazer a esterilização, depois a limpeza dessa esponja, havia vinagre ali, né? Eles pegavam vinagre, é lógico que o vinho bom, o vinho mais caro, ele era todo destinado às pessoas mais ricas, aquilo que sobrava era destinado para esse tipo de uso, né? E aí, algumas pessoas tentam dizer que, por conta disso, esse vinagre, né, talvez até vocês já tenham ouvido, que essa esponja que levam a Jesus era uma esponja utilizada em um banheiro ali próximo. Nós não temos informações suficientes para afirmar assertivamente isso, tá? Então, eu prefiro apesar de saber essa informação, eu não propago ela no sentido de como se fosse verídica, né? Por quê? Porque existem outras justificativas para aquele vinagre estar ali presente. As jornadas de trabalho dos soldados também eram bastante longas, e o serviço dos soldados eram serviços altamente estressantes, porque eles precisavam cometer atos que eram atos que não eram humanos, né, digamos assim, porque você teria que açoitar, você teria que zombar, você teria que bater em pessoas, né, e querendo ou não, para fazer isso, para ter com essa longa jornada, o que as autoridades faziam? Eles liberavam um vinho, né, que vinagre é justamente isso, né? Vinagre é vinho azedo.
né? Aquele vinho que o pessoal não queria beber, os mais nobres não queriam beber, eles liberavam isso para os soldados, e os soldados eles tinham essa bebida aí. É por isso que uma das justificativas para que se tivesse vinagre naquela região, para que se tivesse vinagre naquela região, para aquele soldado poder levar para Jesus ali correndo, né? Mas o que eu quero fazer de aplicação aqui, e até para quem prega, né? Quem tem o hábito de pregar vai gostar disso daqui. Por quê? O vinagre, ele é, como eu disse, vinho azedo, né? Vinho estragado. Então, nesse momento, Jesus ele ingere, ele bebe vinho azedo, né? Naquele momento na cruz, para que hoje nós que somos seus filhos, seus seguidores, nós somos herdeiros, né? Justificados, santificados, resgatados por esse sacrifício na cruz, hoje nós pudéssemos participar da ceia e compreender que nós estamos bebendo do. Interessante que Jesus ele bebe um estragado para que nós hoje pudéssemos beber do vinho bom que é o seu próprio sangue, né? Então, essa aplicação aí, para quem gosta de pregar aí, é uma benção. Versículo de número 49, ou os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então, enquanto tem alguém tentando levar alguma coisa para, de alguma forma, socorrer, tem outros também zombando. Lembrando que esse vinho aqui não é o mesmo vinho que é oferecido para Jesus lá atrás. Aquele vinho lá era misturado com fel e tinha um objetivo de trazer uma anestesia, né? Esse vinho aqui não tem motivo nenhum para Jesus estar bebendo aqui, afinal de contas, ele já é perto da hora nona, né? Que é o horário em que Jesus morre, né? A morte de Jesus é uma morte extremamente rápida. Como assim, Moliseu? Morte extremamente rápida, ele é crucificado às 9 horas, morre 3 horas da tarde, você fala que 6 horas é uma morte extremamente rápida? Sim. Crucificados costumavam ficar dias pendurados na cruz, e por isso a morte de Jesus é uma morte considerada extremamente rápida, sim, né? No versículo de número 50, Jesus ele clama em grande voz e entrega seu espírito. Aqui, os estudiosos, né, e principalmente o doutor que eu citei na aula anterior, Pierre Bourdieu, né, um homem que estuda anatomia e estuda o corpo humano, estudou o corpo humano durante toda a sua vida, ele descreve a mais provável justificativa da morte de Jesus. Ele coloca ali, até segundo os próprios relatos dos evangelhos, né, que Jesus, a causa mais provável para a morte de Jesus foi um aneurisma. O que é isso? Cria-se uma espécie de bolha no coração, e essa bolha, ela vai, no momento que o coração ele vai se bombeando, vai ficando cada vez mais frágil, né? E em volta do miocárdio, em volta do coração, existe uma membrana ali que chama pericárdio. Esse pericárdio ele é responsável por proteger o miocárdio, e ele tem um líquido aquoso, né? Protege o coração. E por que acredita-se que foi esse ataque aí do miocárdio, né? Essa forma que Jesus morreu. Porque o aneurisma, né? Porque quando nós olhamos para o evangelho, se não me engano, o evangelho de João, os soldados vão até ali a cruz, e para verificar que Jesus estava morto, versículo de número 34 do capítulo 19 de João, olha só, o 33 também, ó. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo
a Jesus e, vendo o morto, não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e saiu sangue e água. E aí, nesse momento em que Jesus ele sofre, né, esse rompimento do coração, esse rompimento do seu próprio miocárdio, né, o seu corpo ele fica ele fica imerso em sangue, né? Ele é cheio de sangue. Nesse momento ele não consegue mais bombear sangue para todas as partes do corpo. Agora imagina que o coração de Jesus está batendo muito rápido porque precisa mandar, ele está numa posição extremamente desagradável. E nesse momento em que ocorre o aneurisma, né, no miocárdio, ele tenta por mais força ainda para poder mandar esse sangue para os músculos, né? E por conta disso, Jesus ele sente esse momento aí e ele libera a palavra, né? Que ele rende ao Pai o seu espírito, né? O que os evangelistas relatam como tetelestai, né? Está pago e, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E por conta parecido com o aneurisma cerebral mesmo. Quando isso ocorre no cérebro, a gente fala que foi um AVC, né, ou um derrame, né? Quando acontece no miocárdio, a gente tem algo parecido com um infarto. É lógico que eu não sou nenhum médico, né? Mas essa é a descrição, né? O fato é que o coração de Jesus ele se abre, né? E no momento até fazendo sentido com um texto que nós acabamos de ler do Salmo 22. No Salmo 22, o salmista diz que o seu coração se torna como cera, né? É isso? Olha aqui, ó, versículo de número 14 do Salmo 22. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, né? E se derreteu dentro de mim. Então, assim, até o texto mesmo de Davi, ele corrobora com essa ideia. É lógico que, como eu disse, não tem como fazer uma autópsia, né, do corpo de Jesus, até porque ele não está morto e não daria também para ser feito isso 2000 anos depois. Mas pelos relatos dos evangelistas e até mesmo pelos relatos dos próprios profetas, né, que profetizaram a respeito da morte de Jesus, o doutor, né, Pierre Bourbeau, ele consegue dizer que a causa mais provável, né, como eu disse, provável, não é certeza, que a morte de Jesus tenha sido por uma espécie de um infarto, o coração de Jesus se abrindo ali. O detalhe disso é que quando os homens eles vão até ali para ver se Jesus estava morto de fato, uma outra prova de que Jesus morreu extremamente rápido, porque eles ficam até mesmo surpresos, né? Porque eles estavam passando ali, né? Para poder quebrar as pernas dos prisioneiros por conta da festa, né? Eles quebram as pernas dos dois, e aí, quando eles vão olhar para Jesus, eles falam, opa, já morreu. E aí, em vez deles quebrarem as pernas, eles enfiam uma lança no lado de Jesus. E interessante é que existem algumas pessoas que, no momento até das suas pregações, ou até mesmo dos hinos, eles escrevem, eles falam, né? Como se a lança perfurando o lado de Jesus causasse algum tipo de dor, né? Mas isso não acontece. Jesus estava morto no momento em que seu lado é perfurado pela lança, né? O detalhe interessante aqui é que quando eles furam, não sai apenas sangue, mas sai sangue e água. E aí, por conta desse sangue e água, é um dos motivos dele acreditar que foi esse tipo de morte. Porque a água, ela se junta ali no miocárdio e por conta do pericárdio, né, tem aquele fluido aquoso, no momento em que eles furam o pericárdio, né, esse pericárdio ensopado de sangue, a pressão que está ali dentro, né, que causou, né, essa morte, essa hemorragia ali, ela vem toda de uma vez e expele. E aí João
trata não simplesmente que saiu sangue, ou não simplesmente que saiu água, mas que saiu sangue e água, né? Uma outra maneira que poderia ser aplicada aqui é o que está acontecendo aqui é algo parecido com um parto, né? No momento em que a bolsa estoura, né, ou estoura, ela libera ali sangue e água, né? Nesse momento em que Jesus está na cruz, é Jesus morrendo e a igreja nascendo na cruz, né? É lógico que talvez a gente precisa forçar um pouquinho, mas dá para fazer tranquilamente essa comparação, né? Enquanto alguém que está com vida gera alguém com vida, agora Jesus, parecendo muito com a situação de nascimento de uma criança, agora ele está morrendo. Mas no momento em que Jesus morre, sai dele sangue e água. E saindo dele sangue e água, nós entendemos que pode ser interpretado como um nascimento da igreja, até porque a igreja nasce naquele momento, né? É inaugurada em Atos 2, mas nasce naquele momento. No versículo de número 50, ele libera essa grande voz, né? Entrega o Espírito a Deus. Nesse momento aqui que nós entendemos em que Jesus, não sei se Abimael acredita diferente, mas eu acredito que é nesse momento aqui em que Jesus vai até o mundo dos mortos, né? E chegando ali, ele prega aos que ali estão, né, aos espíritos, e alguns até entendem, né, como assim pregar, né? Mas o pregar aqui é mais um anunciar, ele anuncia para aqueles espíritos em prisões. Daquele momento ali, eu entendo como ele levando cativo o cativeiro, né? Então ele leva, eu vejo ele levando não apenas as almas que estão no seio de Abraão, mas ele levando o próprio seio de Abraão. E aí esse seio de Abraão passa a ser chamado de paraíso, né? E nesse momento aí ocorre o que o próprio Jesus falou para o ladrão que estava ao lado da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Tudo isso nesse instante de tempo. Nesse momento, o verso de número 51 é aproximadamente 3 horas da tarde. Né? 3 horas da tarde é o momento em que os homens, né, os sacerdotes, eles estavam ali no templo, né, parando o sacrifício da tarde. Então, assim, os homens, os sacerdotes que estão preparando o sacrifício da tarde, eles estão no templo enquanto Jesus está na cruz, né? É até por isso que nós podemos olhar a ausência de pessoas, né, do meio religioso nesse momento em que Jesus morre, né? Eles estavam ali antes, zombando e tudo, mas nesse momento aí, eles estão no templo prestando sacrifício. E nesse momento, esses homens, eles podem ver o véu do templo, porque o versículo de número 51 diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois. E aí, a gente lendo, sem se aprofundar muito nesse texto, a gente pode interpretar assim, nossa, o véu se rasgou, né? E às vezes talvez imagina um lençol fininho, né? Nossa, que lençol fininho se rasgou ali de alto a baixo. Interessante, não foi de baixo ao alto, né? Mas sim de alto a baixo. E quando nós olhamos para a descrição desse véu, o véu ele tinha por volta de 18 metros, né, 18 metros de comprimento, 9 metros de largura, né, e não era apenas uma camada de pano, era cerca de um palmo de pano. Então, assim, ao ponto de que se fosse no momento em que aquele tecido, né, aquele véu estava molhado, precisaria de cerca de 300 pessoas para conseguir carregar aquele véu. Então, assim, não era qualquer véu, é um véu de aproximadamente mais de um palmo, sendo rasgado de alto a baixo.
né? Isso não pode ser algo simplesmente feito por mãos humanas, mas é uma ação sobrenatural mesmo naquele momento ali. Abimael comentou aqui, eu vou ler para quem não tem acesso ao chat. Você quer falar, Abimael? Se quiser falar, pode abrir aí o microfone aí e falar aqui para o pessoal que está vendo a gravação poder acompanhar também. Se quiser, Olha, dentre essas atividades que você destacou aí, de que Jesus realizou no pós-morte, os estudiosos estabelecem uma cronologia após a morte de Jesus. A primeira é de que assim que ele entrega o seu espírito, o seu espírito, a sua alma, sobe aos céus e apresenta o seu sangue no santuário celestial, conforme o autor aos Hebreus diz. Depois ele desce às partes baixas da terra e prega aos espíritos em prisão. E depois que ele prega aos espíritos em prisão, no caso é proclamar a vitória, ele retorna para o seio de Abraão, e remove o seio de Abraão daquele local, levando as almas dos irmãos que morreram, desde o Antigo Testamento até o atual instante da sua morte, incluindo o ladrão da cruz, né? Era esse destaque aí que eu tinha para fazer. estou falando com o microfone fechado. Obrigado. Aí, nesse momento, né, os mortos, né, santos que morriam e iam para o seio de Abraão, agora, a partir do momento em que Jesus leva, né, esse cativo, o cativeiro, né, eles passam aí para o paraíso, né, que a gente chama de paraíso agora. Então, é bem interessante isso daí. O comentarista da Bíblia de Estudos Roma, no versículo 52, que fala que abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, ele comenta da seguinte maneira, sobre o versículo 52 e 53, que embora os sepulcros tenham se rompido na hora da morte de Jesus, os santos não saíram deles, senão depois da ressurreição de Jesus. E isso demonstrou que a vitória de Jesus sobre a morte garantia que Deus também haveria de ressuscitar o seu povo. Né? E ele cita como referência primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, perdão, que diz, né? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então, isso segundo a Bíblia de Estudos Roma, né? Os comentários Roma. No versículo de número 54, a gente tem o centurião, né? A gente pode entender assim, nós vemos várias pessoas testemunhando a respeito de Jesus, né? Nós vemos João falando que ele é o Filho de Deus, nós vemos Pedro falando que ele é o Cristo, que ele é santo, nós vemos o autor aos Hebreus falando que ele não conheceu o pecado, que ele não viu pecado, que ele não teve acesso a pecado. Nós vemos Paulo falando que mesmo ele se fez pecado, mas ele não cometeu pecado, não se achou pecado nele, né? Podemos olhar e falar assim, mas aí simplesmente essas pessoas aí todas acreditavam em Jesus, né? Mas quando nós olhamos o relato de, por exemplo, Pilatos diz que não achava nenhuma coisa contra aquele homem. Nós olhamos Judas, que é o traidor, o próprio relato nós lemos, né, anteriormente aqui em uma das aulas, que Judas diz, traí sangue inocente. Quando nós olhamos a mulher de Pilatos, ela fala, olha, não faz acaso com esse justo, porque sofri com ele. A mulher de Pilatos considera Jesus justo, né? Quando nós olhamos para o ladrão da cruz, ele reconhece, a partir do momento em que Jesus se cala, a partir do momento que Jesus perdoa aqueles que acabaram de crucificar, ele olha e fala bem assim, não, tem algo diferente mesmo nesse homem. Ei, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí não merece, né? Não bastando isso,
né, no momento em que Jesus ele morre, o centurião, que com certeza não jogava do lado de Jesus, né, ele estava ali guardando Jesus, ele viu o terremoto, ele viu as coisas que estavam acontecendo, ele viu a natureza protestando, né, e com grande temor ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, não são simplesmente pessoas que estavam ao lado de Jesus, né? Enquanto nós temos Pedro, Paulo, João defendendo Jesus, estando do lado dele, nós temos Pilatos, Judas, nós temos a mulher de Pilatos, temos o ladrão da cruz e nós temos também o próprio centurião aqui, declarando que esse homem que estava ali era santo, né? Versículo de número 56. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres. Os homens não sei onde foram parar, mas as mulheres tinham bastante ali, né? Até porque o ministério de Jesus também na Terra provavelmente foi sustentado por mulheres, né? Mulheres que sustentavam o seu ministério terreno aqui. E muitas dessas mulheres estavam ali, né? Elas tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir ele, e estavam ali. Entre as quais estavam, aí Mateus cita algumas, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aí agora entra um novo personagem em cena aqui, um homem chamado José de Arimateia. E existe no meio cristão, e algumas igrejas até condena isso, né? A riqueza. Enquanto Jesus nunca fez isso. Jesus nunca condenou a riqueza. É claro que Jesus condena, e a própria palavra de Deus também condena, o amor ao dinheiro, né? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, né? Então não tem problema nenhum em ser rico. Não é porque uma pessoa é rica que ela vai deixar de ter a sua salvação em Cristo Jesus. É lógico que Jesus falou que é mais difícil um camelo passar por uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ser difícil não significa ser impossível, tá? E aí, tanto a prova disso é que ele tinha um discípulo por nome José. Esse homem de Arimateia, ele vai ter uma missão agora. Porque Jesus, esse homem, a gente não vê ele aparecendo em outros momentos. Mas, nesse momento, ele tem uma das missões mais importantes aqui. Por quê? Os homens que eram mortos crucificados, geralmente eles eram lançados por ali mesmo, ou até mesmo no vale de Rinom, né? Os mortos dos crucificados, eles não eram tratados como cidadãos, né? E muito menos para serem sepultados, né? Geralmente eles eram jogados ali após a morte, verificada a morte deles, jogado ali para que os animais pudessem comer e até mesmo ser ateado o fogo. Pode falar, mas levantou a mão aí? O Eliseu, retrocedendo aí no versículo 52, eu acho que tem uma situação que é bom destacar, que depois alguns irmãos vão acompanhar e às vezes pode até ter essa dúvida. Esses santos que dormiram e que foram ressuscitados, tem uma grande discussão entre os estudiosos se esses que ressuscitaram morreram novamente ou se eles já ressuscitaram com corpos glorificados. Então, tem essa questão aí. Eu não sei se você deu uma analisada nisso aí. Eu queria ver seu ponto de vista. Claro, você é o professor. E aí depois eu falo o que eu penso também. Seu microfone está desligado. Não, eu confesso eu até passei bem rápido por ele, porque eu não entrei, né? Eu não entrei nas minúcias aí desse versículo em si, não, tá? Eu li alguns comentários, mas a galera foge bastante desse assunto aí, né? É um tema meio polêmico, né? Por conta de ter essas interpretações aí, mas eles comentam, né?
que os corpos foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus, né? Que apesar das sepulturas terem se abrido, né, terem sido abertas, foi depois da ressurreição, né? E que a gente tem não apenas Mateus, né, relatando esse tipo de coisa, mas eu não vejo problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum em essas pessoas terem sido ressuscitadas e morrerem de novo, né? Até porque aconteceu assim mesmo com Lázaro, né? Nós vemos Lázaro, não tem nenhum relato de que Lázaro viveu para sempre, né? Provavelmente Lázaro morreu novamente, né? Existem até algumas interpretações, né, de que acreditam que Jesus chorou justamente por isso, né? Que às vezes a interpretação que eu estou dizendo é a seguinte: Lázaro estando no seio de Abraão, Jesus tem que ressuscitar Lázaro, colocando assim em risco a ida dele para o seio de Abraão novamente, entende? Então, assim, eu não vejo problema nenhum em ter essas pessoas terem sido ressuscitadas e depois terem morrido, né? Mas também, se essas pessoas... Eu nunca vi, na verdade, a questão delas tendo seus corpos, né? Glorificados aí para não experimentar mais a morte. Não, confesso que eu não sei responder nessa pergunta aí. Na real, não há nenhuma prova bíblica que esses santos que ressuscitaram, se eles tiveram os corpos glorificados ou se eles morreram novamente. A real é que alguns estudiosos entendem que esses santos que ressuscitaram são alguns patriarcas do Antigo Testamento que tiveram o privilégio de ressuscitarem, e o primeiro ponto de vista que pensam é que eles ressuscitaram com os corpos glorificados, porque eles fazem parte do grupo das primícias, o grupo das primícias. Porque os estudiosos se baseiam a ressurreição semelhante à colheita do Antigo Testamento, que se divide da seguinte forma: as primícias, a colheita geral e depois os rabiscos. As primícias foram esses que ressuscitaram. A colheita geral vai ser no arrebatamento, e os rabiscos vão ser aqueles que morreram no período da grande tribulação e que aceitaram Jesus e que serão ressuscitados no final da grande tribulação. Então, alguns entendem que esses que ressuscitaram, que apareceram a muitos, eram os patriarcas do Antigo Testamento, e que eles compõem os 12 homens que fazem parte do grupo dos 24 anciãos, que alguns acreditam que sejam 12 representantes da nação de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Então, alguns pensam que eles ressuscitaram com os corpos glorificados, foram para o céu para fazer a composição dos 24 anciãos. Outros acreditam que não, que foram pessoas que morreram naquela época, tiveram o privilégio de ressuscitar, mas que depois morreram novamente. Mas como eu disse, como nenhum nem outro tem nenhuma prova bíblica para dizer assim, ah não, eles tiveram os corpos glorificados. Mas eu tenho a pender por essa questão da ressurreição, sobre os rabiscos, a colheita geral, ou melhor, sobre as primícias, a colheita geral e os rabiscos. Eu não gosto de falar que são os patriarcas do Antigo Testamento, tem gente que quer especificar quantos que foram. O texto não fala isso, e não há nenhuma menção. Mas fica aí esses dois pontos de vista. Eu estou falando do ponto de vista que eu acho mais plausível, mas também assim não é uma coisa de se fixar, até porque se não tem base bíblica, não tem como você sustentar, mas é uma coisa que às vezes pode sanar a curiosidade de alguém. Que é, o que aconteceu com esses santos que ressuscitaram? O fato é que a Bíblia não deixa claro, né, o que aconteceu. Tem uma frase do Claudio Honor de Andrade, que eu gosto bastante, que ele fala assim: onde a Bíblia não fala, a gente não precisa ter voz. Né? Onde a Bíblia não fala, a gente se cala. Né? É lógico que é interessante a gente colocar as possíveis, né, as possíveis ocasiões aqui, né, as possibilidades, assim como eu estou fazendo, né, da provável, quando eu coloco provável causa da morte de Jesus, as possibilidades, né, o que pode ter acontecido ali com aquela esponja e tal. São possibilidades, mas
deixando claro que aquilo que a gente bate o pé e que realmente fala, isso aqui o texto bíblico é enfático e garante, isso aí são doutrinas, aí a gente não tem discussão. Mas é bem interessante mesmo a pessoa visualizar essas possíveis aí, essas possíveis possibilidades, né? Esses casos aí, e né, cada um vai acreditando aí no que acha que faz mais sentido, né? Não tem peso doutrinário nem para salvação, então ficar aberto mesmo para a pessoa, até mesmo para, lembrando, né, lógico que colocando que a Bíblia não deixa claro a resposta, são suposições, né, e relatos a respeito de outros textos que a gente vai analisando, mas o que a Bíblia deixa claro, a gente sempre vai tentar deixar claro aqui também. Se eu passar, Abimael fala aí, se nós dois passarmos, o Lael fala, e a gente vai compartilhando aí para ter esse aprendizado aí juntos. Beleza? Vamos lá, então. José de Arimateia, ele coloca, né, ele tem essa missão de fazer com que o corpo de Cristo, né, tenha um destino diferente daqueles crucificados da época, né? Um dos fatos curiosos em relação a isso é que até hoje se encontrou apenas um sepulcro de uma pessoa crucificada, né? É bem raro acontecer isso, né? Ter isso. Por quê? Porque geralmente eram ladrões, geralmente eram pessoas que iam contra a sociedade, né? E não tinham direito de serem sepultados. Porém, com Jesus é diferente, né? Um homem rico o homem tinha acesso a Pilatos e ele vai diretamente a Pilatos. Ele fala assim: olha, eu quero o corpo de Jesus, né? Pilatos ele se surpreende também de Jesus já ter sido morto, né? E ele fala: vai lá, né? Pega o corpo. E José ele toma o corpo, né? Envolve fino e limpo lençol, né? O versículo de número 59, e coloca dentro de um sepulcro novo. Esse sepulcro, é lógico que Jesus não ia ficar ali por muito tempo, né? Após algumas horas, Jesus ressuscitaria. Mas, de qualquer forma, Jesus ele foi sepultado ali. E esse sepulcro, ele era um sepulcro novo. Um detalhe que me chama a atenção aqui é que eles colocam a pedra ali e nós temos no versículo, vou pular e depois a gente volta aqui, no versículo de número 66, eles colocam guardas ali e eles selam essa pedra. Né? O selo romano, a garantia de que ali havia o governo imperando e dominando ali. É como se a gente tivesse em um lugar e tivesse o registro ali de que o Estado, ou que o governo federal, ou que o governo estadual, ele fosse um patrimônio do governo, né? E ali colocasse a polícia militar, ou o exército, enfim, para poder guardar aquilo ali, né? Esse selo aí do governo romano. Mas depois de 3 dias, o selo não conseguiu deter, a rocha não conseguiu deter, os soldados muito menos conseguiram deter, porque o nosso Senhor ressuscitou. O versículo de número 61 destaca que algumas mulheres estavam ali, né? Maria Madalena, a outra Maria, estavam sentadas de frente, né, na frente do sepulcro. No dia seguinte, que era o dia da preparação, os príncipes dos sacerdotes foram lá fazer esse pedido. Falou: olha, Pilatos, é o seguinte, esse homem aí falou que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então manda que alguém vá para lá, para a frente do sepulcro, e fique guardando esse sepulcro. Oi? Essa uma dessas Marias aí era a esposa do Cleopas? Eu não tô lembrado, não. Não lembro. Do 61, porque o 61 é isso. Maria Madalena e outra Maria. A Maria Madalena e a outra Maria, certamente a outra Maria
era essa a esposa de Cleópatra, porque se fosse a mãe de Jesus, eles especificariam que era Maria, mãe de Jesus. Porque eu acho que é o texto de João que fala que essa Maria, ela era esposa de Cleópatra. É, é isso mesmo. Na verdade, o texto que fala sobre os discípulos do caminho de Emaús não é em João, não é. Lembra aí que eu esqueci o texto. O que fala da mulher é João 19. João 19, peraí. Não, o texto do caminho de Emaús é em Lucas. João 19, 25, eu acho, caminho de Emaús, acho que é Lucas. Isso é Lucas. É, João 19, 25, e junto à cruz estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, é porque Maria também era um nome bem comum, né? Não era um nome, assim, muito difícil. Tanto é que lá em Romanos também a gente tem outra Maria, né? Romanos 16, a gente tem outra É, Maria. o caminho de Emaús é 24:35, isso. Tô olhando aqui. Pois, Não, pois é. curiosidade, porque tem gente que, algumas pessoas dizem que os discípulos do caminho de Emaús, lá de Lucas capítulo 24, foi Uhum. identificado que era Clopas ou Cleopas, e a outra era a esposa dele. Outros dizem que era um discípulo de Jesus que estava acompanhando ele. Ó, curioso, então. Se for ela, curioso porque os homens estão indo para Emaús, né? É quase que simultâneo aqui, né? Algumas horas depois, esses homens eles estão voltando, né? Seria estranho ele chegar em casa e a mulher já tá lá, não sei. Mas, enfim, é de se dar uma atenção isso aí depois, dar uma lida. De qualquer forma, agora os homens eles são levados até ali, né? Colocam os soldados ali. Os soldados eles começam a guardar aquele sepulcro, né? E aí a gente entra no capítulo de número 28, que acredito que a gente só vai até o versículo 10 hoje. Não dá para a gente terminar, vamos lá. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, né? Provavelmente a mesma Maria que estava lá na frente do sepulcro, né? Se é a mulher de Clopas, aí eu já não sei, mas de qualquer forma é Maria, né? E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou movendo a pedra. O anjo veio, move a pedra e sentou-se sobre ela. E o aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. Os guardas ficaram com medo, e deram no pé, né? E o anjo fala: olha, não tenhas medo, não tenhais medo, pois eu sei que vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, como ele mesmo tinha dito. E pode vir e ver onde Jesus jazia, né? E ver que não está mais ali. Aí eles vão, ele vai dar uma ordem imediatamente para que elas pudessem ir até os discípulos e falar para eles para se encontrarem com Jesus na Galiléia. O engraçado é que Jesus está na Judéia, é crucificado na Judéia, mas o reencontro é feito na Galiléia. Então eles têm que percorrer aí, né, nesse momento de luto aí, voltar para a Galiléia para poder se encontrar com Jesus lá. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, né, com pressa do sepulcro, com temor, mas com grande alegria, foram anunciar. Aqui é um dos argumentos que se tem para justamente dizer que realmente Jesus, a história da ressurreição de Jesus é uma história verídica. Por quê? Se fosse armado, ninguém poderia pegar mulheres para poder usar como um argumento
né, ou como testemunhas. O testemunho de uma mulher não tinha valia para os judeus. Então, assim, se fosse uma história inventada, não seria, né, colocado na mão de mulheres. Eles iam falar que um dos discípulos viu Jesus, um dos discípulos viu esse anjo, né, porque o valor do peso da palavra do homem é que realmente tinha esse peso de testemunha aí. Então, assim, até nisso mostra que não foi uma história armada, né? A história da ressurreição de Jesus, na verdade, é bem ruim, né? Se você pensar como uma história armada, porque foi mulher que viu, né? É um negócio bem assim estranho para quem quer convencer alguém de alguma coisa, né? E quando há essa ausência de alguém querendo convencer realmente alguém, é justamente o contrário que acontece. Tem tudo para ser verdade. Por quê? A verdade não precisa ser a pessoa suar para poder mostrar que aquilo é verdade. Que a verdade se revela, né? Pode falar, Mel. Ô, Eliseu, você que pesquisou mais que eu aí, eu vou falar uma coisa aqui que é por mente, eu não sei se é verídico, mas alguns estudiosos dizem que essa pedra do sepulcro de Jesus era necessário mais de 5 homens para rolar ela para abrir o sepulcro. Tem até uma pesagem dessa pedra, não sei se você pesquisou isso aí, mas era uma pedra extremamente pesada. E o anjo chegou, arrancou, foi com 2 tempos. Não sei se você viu aí a questão da pesagem da pedra. Vou até olhar aqui. O anjo, ele simplesmente rola a pedra e o texto nem fala nada, né? No sentido de dificuldade ali, porque realmente para ele ali não tem nada difícil, né? Não olhei essa questão de peso de pedra, não. Realmente, de fato, era uma pedra grande, até porque tinha-se que entrar uma pessoa por ali, né? Não só uma, mas algumas carregando o corpo, né? Então não dava para ser uma pedrinha pequena, assim como nós temos nas tumbas hoje. E acontecia também, em alguns momentos, de se ter roubos, né? Nas tumbas. Então, assim, precisava-se ser uma tumba realmente grande, né? Uma pedra realmente pesada, para que uma pessoa sozinha não conseguisse, muito provavelmente uma pessoa sozinha ela não conseguia, né, remover essa pedra. Acredito que a pedra pesava mais ou menos 2 toneladas. 2 toneladas. Então era peso pra caramba. É, o fato de ser redonda, né? O texto falar que foi ela poderia ser movida, né? E é assim que a gente vê realmente, parece uma caverna, né? Diminui um pouco esse peso, né? Porque você não tem que levantar a pedra, você só rola a pedra, né? Aí a energia cinética é um pouquinho, você tem um pouquinho menor, né? A força que você tem que utilizar ali. Mas, de qualquer forma, era feita de maneira que uma pessoa só não conseguia mover, né? Era mais de uma pessoa. O versículo de número 10, não, melhor, de número 9, né? Fala o seguinte, que indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, né? E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram, né? Infelizmente, hoje nós temos uma falsa ideia em algumas igrejas. Geralmente, quando uma pessoa fala, irmãos, vamos adorar, ele faz o que com a igreja? Ele pede a igreja para ficar de pé, né? Mas quando nós vemos adoração na Bíblia, a adoração na Bíblia tem muito mais a ver, ou eu posso dizer até apenas a ver, com se prostrar, do que realmente se levantar. Quando se quer mostrar adoração a alguém, se prostra e não se levanta.
Então, assim, se a pessoa tem um intuito de levar a igreja à adoração, seria mais interessante ela falar o seguinte: irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos e adorar a Deus de joelhos. Ou vamos nos prostrar, né, que é realmente colocar a cara no pó e vamos adorar a Deus. Né? Essas duas palavras, se prostrar e adorar, andam juntas quando nós olhamos para o Novo Testamento. Né? E, infelizmente, nós vemos muitas igrejas, irmãos, vamos adorar a Deus, então vamos colocar de pé, né? Talvez não tendo essa ciência aí, né? Talvez, não, porque quando a pessoa se coloca de pé, ela fica mais propensa a adorar a Deus. E, na verdade, é o contrário, né? Você adorar a Deus tem a ver com você reconhecer a sua pequenez. E você aprende, né? Você tem essa visualização de quão pequeno você é quando você se prostra. É por isso que tem esse hábito com os reis. Os reis, quando alguém ia se apresentar diante do rei, ele se prostrava. Nesse momento, ele estava dizendo o seguinte: olha, se você quiser me matar agora, você pode me matar, porque eu estou mostrando a minha nuca. Né? Então, se você quiser vir com a espada na minha nuca agora e me matar, eu não vou mostrar nenhuma resistência. É a pessoa se prostrando e colocando total rendição, né? Quando você canta assim, nós nos rendemos, eu me rendo aos teus pés. Por que pé? Porque você se joga aos pés. Você se joga aos pés. E quando você se joga aos pés, você está se rendendo ali, está adorando, tá bom? Então, Jesus disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão, né? E quando iam, eis que agora a cena corta, né? Vai para a guarda, e quando eles chegam à cidade, eles falam o seguinte: olha, a gente estava lá e o negócio aconteceu, apareceu um homem de branco lá, um fantasma lá, e eu não tive coragem de calar, não. Dei no pé, viu? Dei no pé, porque nunca vi isso na minha vida. Já enfrentei homem, já enfrentei muitas rebeliões, mas aquele negócio lá é sobrenatural, eu não consigo, não. No momento em que eles fizeram aquilo ali, os homens foram até eles, falaram assim, os anciãos, né? Falaram assim: olha só, toma dinheiro, meu filho, toma dinheiro, e fala o seguinte, que os discípulos foram lá e furtaram, né? E eles pagaram aqueles homens, disseram que ia proteger o argumento deles, e até hoje, né, segundo Mateus, até o dia de hoje, é divulgado isso entre os judeus. Mas vai chegar um tempo que eles vão perceber, né? Eles vão perceber, após cerca de 7 anos aí da tribulação, né, ou grande tribulação, eles vão perceber que o verdadeiro Messias é aquele que eles tinham pregado. É aquele que vai se apresentar com a marca nas mãos. Né? Então, essa mentira dos judeus, ela pode estar perdurando por muito tempo. 2.000 anos aí, praticamente, né? Quase 2.000 anos. Cronologicamente, a gente acredita que Jesus foi crucificado ali por volta do ano 28 depois de Cristo. Engraçado isso, né? Muito provavelmente Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. Mas isso aí é tema para um outro momento, né? A gente até já comentou a respeito disso lá nos primeiros capítulos do livro. Mas, de qualquer forma, quase 2.000 anos aí de mentira dos judeus, mas vai chegar um momento em que a verdade vai ser revelada. Querem compartilhar alguma coisa? Pode falar aí, gente. Manselmo levantou a mão, Mael. Pode ficar à vontade. Pode abrir o microfone e falar que eu paro aqui. Foi Selma que levantou a mão. Vai ligar o microfone ou vai escrever? Acho que ela está escrevendo. Pode falar aí, Manselma, também. Fica à vontade. Aqui é para a gente compartilhar mesmo. Faltam só 4 versículos para a gente finalizar. 5. Sim, se quiser ligar o microfone aí, pode ficar à vontade. Fica com vergonha, não. Os judeus acreditam nisso até hoje, tá? Eles não reconhecem Jesus como o Messias. Até por isso que eles estão aguardando o Messias, né? Que vai se apresentar para eles. Abimael bem estuda isso aí, já ensinou para a gente.
vai se apresentar para eles, e a gente sabe que esse que vai se apresentar diante deles não é o Messias, mas é o que a gente chama de o anticristo. Esse vai ser o Messias, esse é o Messias que eles estão aguardando. E pasmem que os soldados, os policiais de Israel, os homens de Israel, eles já têm todo um procedimento para quando eles encontrarem um anticristo, tá? Para quando eles encontrarem esse Messias. Eles já têm todo o ritual, já é ensinado esse ritual para eles, para que quando eles encontrarem com ele, conseguirem levar e fazer essa ascensão do falso Messias aí, do anticristo, né? Mas os judeus até hoje, né, apesar de entenderem, né, e terem um Antigo Testamento, eles ainda aguardam o Messias. E para aguardarem o Messias, consequentemente, eles acreditam que Jesus não era o Messias, né? E por conta disso, não tem como eles acreditarem que Jesus ressuscitou. Mesmo diante de tantas profecias concretizadas, mesmo diante de tantos detalhes, né, mesmo de tantas... É preciso ter mais fé para acreditar que aquilo que aconteceu com Jesus foi coincidência do que realmente para acreditar que ele é realmente o libertador que libertou, libertou Israel, não do governo de Roma, né, mas do governo do pecado. Isso é triste, mas é o que nós temos relatado na palavra de Deus. E na história também, né? Enfim, para a gente finalizar aqui. Versículo 16 diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte onde Jesus tinha designado. Ali eles adoraram. Querem comentar alguma coisa? Pode falar, gente. Que aqui eu vou finalizar. Sobre a mentira, inclusive, é o que você pontuou, e essa mentira vigora até hoje. Não foi só uma falácia. Essa conversa se propagou entre os judeus e a sua geração, os seus filhos, seus descendentes. E claro que hoje, atualmente, Israel está numa condição de morto espiritualmente. É a descrição de Ezequiel 37. E hoje, alguns judeus já acreditam de que Cristo é o Messias, que são os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos creem de que aquele homem que veio, que morreu na terra deles, era o próprio Messias. E outros são os ortodoxos, né, que batem o pé dizendo, não, eles estão esperando o Messias. São esses aí que vão ser enganados aí pelo anticristo. Isso aí. Por fim, Jesus vira para eles e deixa um recado. E esse recado aqui se estende não apenas para os discípulos, mas para toda a igreja. Jesus chega para eles e fala assim, olha só, é-me dado todo o poder. Não é parte do poder, não é metade do poder, é todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. E por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque quando a gente olha para, principalmente, missionários, né, nós vemos muitos irmãos falando assim, né, os missionários são aqueles que pregam a palavra, que evangelizam, né, porque Marcos 16, versículo 15 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porém, Mateus, ele revela um outro lado da mesma moeda. Ele coloca o seguinte, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas igrejas que têm muito aquele apelo de vamos sair das quatro paredes, vamos sair das quatro paredes. E temos que sair? Sim, temos que sair dentro das quatro paredes. Mas é preciso ser coerente também. Por quê? Jesus falou para ensinar. E a gente não ensina ninguém fora das quatro paredes. A gente vai sim ao mundo, prega o evangelho, a criatura vem, mas no momento em que a pessoa aceita a fé, ela não é ensinada lá fora. Ela não é ensinada fora das quatro paredes, mas ela é ensinada dentro das quatro paredes. Então, assim, o professor de escola dominical, ele também está cumprindo o ID. Ah, mas o irmão vai num evangelismo só durante o mês. Ah, mas o irmão vai só em um evangelismo durante o trimestre. Mas todo domingo o irmão está lá, lecionando. Esse irmão também está fazendo missão. Porque ensinar também é missão. Ensinar também faz parte do ID.
tá? E Mateus, ele enfatiza isso. Ide ensinando as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele retoma de novo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E esse ensino é feito fora das quatro paredes? Não, irmãos, de forma alguma. O ensino é feito no discipulado, né? Na casa. O ensino é feito dentro da igreja, no culto de ensino, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, que é o maior berço, é o maior berço não, né? Eu digo que é a maior escola teológica, isso não é frase apenas minha, né? Mas eu tomo posse dessa frase também. É a maior escola teológica das Assembleias de Deus. Então, assim, nós temos esse mandato de Jesus, esse mandado de Jesus, né? E eis que eu estou convosco. E pode ter certeza que se você ensina, se você cumpre o ID de Jesus na escola dominical, no seu culto de ensino, culto de doutrina, que às vezes é na terça, na quarta, não é tão valorizado às vezes quanto o culto de adoração do domingo, mas pode ter certeza que é aí que Jesus falou, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, não deixa ninguém te menosprezar o seu ministério, dizendo que, o missionário ele sai. Não, mas o irmão que prega vai em vários lugares, vai nas praças, vai nisso, vai naquilo. Alguns vão fazer missão nas praças, alguns vão fazer missão nas cadeias, alguns vão fazer missão nos hospitais, alguns estão fazendo missão dentro da igreja. Dentro da igreja também é fazer missão. Tá? O ensinar também é fazer missão. Amém? Então, não estou falando aqui para não fazer. Glória a Deus, se você pode ensinar na igreja, você vai no evangelismo, se você prega na rua, se você prega nos hospitais, glória a Deus, e faça isso, e continue fazendo isso, e faça muito isso, e eu procuro fazer também, mas deixando claro que dentro da igreja também é missão. Tá? Não precisa estar fora das quatro paredes. Você pode estar dentro das quatro paredes e cumprindo missão. Amém? Assim nós completamos esse tão lindo livro, né, que é o Evangelho, que conforme escreveu Mateus. Um livro cheio e repleto de verdades aqui, de profecias cumpridas, né? Alguns detalhes que outros evangelistas não trataram, mas isso faz parte também, é o Evangelho segundo Mateus, é o que Mateus viu, né? Podemos dizer até que é o Evangelho de Mateus. Se Paulo ele diz que tem o evangelho dele, né? Paulo ele chega a dizer, eu tenho o meu evangelho, né? Se Paulo tem o evangelho dele, Mateus também pode ter o evangelho dele, eu também posso ter o meu evangelho, que é aquele evangelho que eu prego a partir do que eu entendo, do que eu compreendi a partir do que eles relataram nas Santas Escrituras. Amém? Algum comentário, irmãos? Se tiver nenhuma dúvida, a gente passa a oportunidade para o Abimael para estar finalizando aí. Concluindo o livro de Mateus, graças a Deus. Depois de muitas semanas, né? 28 capítulos, finalizamos aí. Eliseu, sem nenhuma ponderação, não. O capítulo 28 aí, Jesus fecha mandando ensinar e batizar. Aqui é a questão do discipulado, né? Trabalhar com ensino, a pessoa se converte, trabalha com ensino e sequencialmente vem o batismo. Um detalhe aqui é que algumas pessoas podem interpretar assim, mas então se a pessoa não for batizada, ela não pode ser salva. Que é o que está escrito em João 3,16, né? A gente vê lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O melhor dizendo, né? É o texto de Marcos. Estou falando aqui do texto de João, que João também fala que está condenado, né? João diz assim, né? Já está condenado. O texto de Marcos fala será condenado. Mas é apenas um detalhe da revista e corrigida aqui da Almeida. Capítulo 16, versículo 15, fala assim, ó, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo.
Né? Aí a pessoa pensa assim, mas então para ser salvo tem que ser batizado, e a pessoa que não se batizou, né? E é só lembrar do ladrão da cruz, né? O batismo não é condição para ser salvo, tá? O negócio é que na época da igreja primitiva, as duas coisas aconteciam quase que simultaneamente, né? A gente vê os relatos de batismo, acontece assim, conversão, logo em seguida, batismo. Não tinha esse negócio de conversão, 3 meses de discipulado para poder a pessoa batizar. Não tinha isso. Né? O batismo e o batismo e a conversão eram eventos quase que simultâneos, aconteciam quase que ao mesmo tempo, ao ponto de serem colocados juntos ali. Então, assim, mas a condição para ser salvo é crer, tá? Fé, apenas Hoje o essa. camarada às vezes fica 2 anos, né, passando por discipulado para ser batizado. Exatamente, exatamente. Né? Como se fosse assim, agora ele já sabe tudo de Cristo, então agora ele pode ser batizado. É lógico que eu entendo, né? Porque às vezes a pessoa está na emoção ali, ela não compreende exatamente, né? Entendo também que na época de Jesus era outros motivos, né? Se tivesse esses 3 meses de discipulado aí, podia ser que a pessoa morresse sem ser batizada. Então a situação, a urgência colocava essa necessidade também dessa pressa para o batismo, né? Então, a pessoa ouvia ali, Felipe vem e fala com o eunuco, opa, eu já quero ser batizado. O que me impede? Nada. Vamos lá, batiza você agora. Então, crer em Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é esse que morreu na cruz para nos justificar, para nos restaurar e ressuscitou ao terceiro dia e em breve vem nos buscar. Um detalhe é que Felipe ensinou para o eunuco, né, sobre Isaías 53. Ele recebeu a instrução, cumprindo aí a orientação de Jesus. Ensina e depois batiza. Porque ele estava lendo aí Isaías 53 e falou, não estou entendendo. Me explique. E Felipe orientou ele, depois que ele foi orientado, a mentalidade dele abriu e o coração também. E ele desejou ser batizado. O que me impede agora de ser batizado? Porque eu já fui instruído. Então, esse momento. É lógico que não foi um ensino ali de dias, né? Mas ele precisava entender que Jesus Cristo é o Messias, é aquele que estava relatado em Isaías. Em o versículo 20, sobre Jesus falou, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui na minha tradução diz eu estou com a King James. Estou com vocês até o fim do mundo. Essa consumação dos séculos aqui, na sua opinião, o que você acha que é isso aqui? Com vocês até a consumação dos séculos. Porque Jesus estava falando para os discípulos, claro, posteriormente, essa fala dele se estende também para a igreja. Espera aí, deixa... No versículo 20, né? Que ele estaria entre nós, né? Ele estaria entre nós. E estende para a igreja também. Assim como a grande comissão, a gente pode contar com a presença dele conosco. Até a morte, né? Para nós. Até a morte. Ou até o fim do mundo mesmo, né? Uns estudiosos entendem que quando Jesus fala até a consumação dos séculos, Jesus fala assim, eu estou com vocês todos os dias. Só que até um limite, até a consumação dos séculos. Então, depois da consumação dos séculos, dá a entender que Jesus não vai estar mais conosco. Não, eu estou com vocês até tal dia. Depois disso aí não se sabe. Então, Jesus disse, olha, eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. A Bíblia de Estudo Dake diz que essa consumação do século aqui é o final da era da dispensação da graça. Então, isso, eu ia falar sobre isso daí. A gente que acredita nas dispensações, né? Até o fim da dispensação. Mas aí, o que muda é que a compreensão dessa presença vai mudar, né? Porque agora nós estaremos com ele e seremos como ele, né? A partir desse momento. Então, não é de... A partir desse momento aí, você vai ter contato só com Deus ou só com o Espírito Santo. Eu mesmo não vou estar mais. Mas era para reforçar que a missão que ele deu, eles não fariam ela sozinhos, né? Eles fariam ela e Jesus estaria com eles enquanto eles fizessem essa missão.
enquanto nós estamos fazendo essa missão, ele está conosco. Porque até a consumação dos séculos, é porque Jesus estava falando o seguinte: eu vou estar com vocês independente. Mas aí a igreja vai ser arrebatada antes de se consumar, ou antes de terminar a Era da Graça. Então a Era da Graça se encerra para a igreja no instante que ela vai para o céu. Mas aí Jesus continua com aqueles que vão passar pelo período da grande tribulação. Aí Jesus disse: eu vou estar com vocês até terminar a Era da Graça. Quando terminar a Era da Graça, eu não vou estar com vocês. Vocês estarão comigo. Então esse é o entendimento. Não, Jesus não falou isso aqui. Ah, entendi. Jesus não falou isso aqui, mas o D que dá a entender é o seguinte: Jesus falou: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dessa dispensação, da dispensação da graça. A presença continua, mas o local muda, né? Isso. Depois que terminar a dispensação da graça, eu não vou estar com vocês estarão comigo. Que no caso aí é o capítulo 14 de João, que Jesus disse: aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Não sou eu que vou estar com vocês, é vocês que estarão comigo, no aspecto aí da glorificação, o encerramento da Era da Graça, para dar lugar para a Era do governo milenar. Até porque Jesus estava falando num contexto judaico aqui. Sim, sim. E aí ele estava direcionando aos discípulos também que eram judeus. Essa parte do versículo 20 da consumação do século é algo muito interessante, que também tem muita gente que tem dúvida. Que fica, mas o que é esse negócio de Jesus quis dizer até a consumação do século? Porque tem um limite, então Jesus vai estar conosco até esse instante. Depois disso ele não vai estar mais, porque vai ser nesse sentido. Ele vai estar conosco até o fim da Era da Graça, e quando terminar a Era da Graça, ele não vai estar conosco, verdade, porque nós estaremos com ele. Glória a Deus. Amém. Eu não tenho mais nada para poder falar aqui. Se tiver alguma dúvida aí, quiser. Caso eu dou como encerrada aqui minha participação até no livro de Mateus. Semana que vem a gente já começa a primeira de Pedro. Eu que tinha que falar, já falei. Vamos orar então, Mael, para a gente. Ô Eliseu, rapaz, fico muito feliz a gente ter concluído mais um capítulo, um capítulo não, um livro, né? Assim, é um projeto que eu idealizei. Mais uma vez eu agradeço você, o Lael, os demais irmãos que estiveram conosco. Alguns falharam, né? Começou naquele ânimo todo. Não, nós vamos, e chegou no meio. Eu sei que estudar a Bíblia não é fácil, não é brincadeira, não é. Quem diz que é moleza, não é. Requer dedicação, requer esforço, requer você abrir mão de determinadas situações para que a gente chegue no nosso foco, no nosso objetivo. E assim, estou muito feliz para a gente ter encerrado mais um capítulo, não, mais um livro. E assim, só tenho a agradecer a você, ao Lael. Eu acredito que vão vir mais professores aí, futuramente eu estou trabalhando nessa questão aí, para a gente enriquecer mais o nosso trabalho. E também o nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento. Eu, sinceramente, eu tô aprendendo muito, né? O fato de estar... E às vezes até de forçar você mesmo a sentar, a entender, né? Isso faz Sim, sem dúvida. que haja um crescimento muito maior, entendeu? Simplesmente o devocional que já fazia, né? Mas a responsabilidade de passar isso é bem interessante e está sendo bem legal mesmo. Né? E esse é o objetivo. Assim, você lê um texto, aí você tem a sua interpretação, você fica no seu mundinho ali. Mas quando a gente partilha uns com os outros, cada um tem uma ideia diferente na questão da interpretação, e isso vai complementando e vai aplanando muito mais o entendimento. Igual você destacou determinadas aplicações aí ao decorrer do estudo de Mateus, o capítulo 1, da genealogia. Eu anotei muita coisa e assim... Eu fiz alguns comentários, eu escrevi alguns comentários dos professores ao decorrer do estudo. Daria até para fazer uma apostila, porque eu vou acompanhando aqui, eu vou escrevendo. Eu não jogo no computador a princípio, mas eu rascunho tudo nas folhas aqui e depois eu jogo no computador. Tanto explicação sua, como de Lael, como as minhas. E assim, virou uma coisa legal desse estudo aqui do capítulo 20 de Mateus, todo o livro. Eu acho que eu vou até digitar e depois eu vou jogar lá os pontos de vista, tanto seu, quanto meu, quanto de Lael, porque isso aí vai acrescentar, né? Sim, sim. Legal. Beleza? Eu tenho um compromisso agora 9h30 também. Beleza, então pra gente encerrar? Pode orar aí e a gente encerra.
Pai, muito obrigado por essa experiência. Nós finalizamos um capítulo da tua palavra, né? Que privilégio que nós temos, enquanto alguns lugares, algumas pessoas elas não têm acesso sequer a todas as páginas desse evangelho. Nós podemos, a partir desses meses aí, estudar completamente todo. Nós glorificamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz, sofreu para que hoje nós pudéssemos ter esse privilégio de ter acessado o Santo dos Santos, o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso para poder glorificar, bendizer e aprender da tua palavra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor pela vida do Abmael, do Lael, pela minha vida, pela vida dos irmãos que compartilham, que perguntam, que participam, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Pai, que essas pessoas que estão assistindo depois, que elas tenham as suas vidas impactadas, assim como nós estamos tendo, Pai, a partir dessa experiência. Glorificamos ao Senhor, permaneça conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Na semana que vem, 1ª de Pedro aí, tamo junto. Isso aí.